Ao som do teu nome as cadeias vão ao chão. O cativo é liberto. Com teu poder, cadeias se rompem. Terra e céu adoram teu nome. O nome de Jesus. O nome de Jesus é santo, santo, santo. Poder, poder, cadeias se rompem. Terra e céu adoram teu nome. O nome de Jesus. O nome de Jesus é santo, santo, santo. Erga os olhos, o Rei chegou. A luz do mundo nos alcançou. Não há nome, não há nome que são o Senhor. O invencível reinando está. Montes se prostram ao adorar. Não há nome igual, não há nome igual. Qual o nome igual? Não há nome igual. Jesus. Nome que é sobre todo nome, nome que é incomparável. Olá, família da Paz! Sejam bem-vindos a mais um Paz News. Você já participou do Expresso? Então você sabe que esse é o melhor treinamento para discipuladores que existe. Agora, se você não participou ainda, essa é a sua melhor oportunidade de participar de um grande treinamento para líderes. Aqui mesmo na igreja, nos dias 6 de maio, nós vamos abrir uma nova sessão. Participe conosco! E ainda não acabou. No dia 28, nós vamos ter um maravilhoso culto de celebração especial para os amigos. Não perca! Vamos ouvir agora mais um maravilhoso testemunho. Deus está transformando vidas. Eu sou o Nelson, nasci em Santarém do Pará, casei com uma cearense, Maria, né? Tenho um filho, Davi, de 20 anos. Muito interessante, né? Antes de Deus, era um jovem muito triste, solitário, né? Vivia muito triste mesmo. E eu precisava algo ser preenchido na minha alma, na minha vida. E lá em Santarém, né, a gente morava próximo de um campo de futebol e lá teve um grande evangelismo da igreja, né, a igreja Pastote, né, e a gente ficou tão interessado de conhecer aquela igreja, daquele trabalho que eles estavam fazendo tão lindo lá naquele campo de futebol. E realmente eu conheci Jesus. Foi um momento muito precioso, né? E eu tive um encontro com Jesus, né? Eu tive um encontro com Ele, né? Junto com a minha esposa Maria. E daquele dia em diante eu comecei realmente a ouvir aquela palavra de Deus ministrada com aquele pastor. E foi tão lindo, né? Que naquele momento, né? Que conheci a igreja Pastote, né? Foi um momento maravilhoso. A minha esposa, realmente, nós dois entregamos totalmente a vida ao Senhor Jesus lá na igreja, né? Foi um momento maravilhoso. Nós dois fomos lá até o altar, entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus. Aquele dia em diante, realmente, fomos realmente cuidados pelo pastor Rony, aquele homem que nos recebeu na igreja, né? E através dele, através do Espírito Santo, Deus realmente ajudou a gente chegar, cuidar de vida, discipular as pessoas, e crescemos muito lá em Fortaleza com a ajuda do pastor Rony, da pastora Cássia. É muito importante, né? A gente tira muito tempo de oração, né? A gente lê a palavra de Deus, sempre tira um estudo bíblico, né? Toda manhã, para a gente meditar na palavra de Deus. Fique agora
com a palavra de Deus. Bom dia! Que dia feliz, né? Eu quero começar a mensagem hoje desejando a todas vocês, mães, um feliz Dia das Mães. Que dia especial, né? E quando eu pensei em ministrar a palavra hoje, eu pensei, bom, já que é o Dia das Mães, eu quero, assim, falar sobre família. Porque quando a gente pensa na palavra mãe, a gente remete para a família, né? Família, é o lar, é aquele ninho aconchegante. Então eu pensei, vou falar um pouco sobre família. E vocês vão entender por que eu quero falar sobre família. E eu intitulei a mensagem de hoje do coração de Deus para o seu. Do coração de Deus para o seu, conselhos para a sua família. Eu creio que é uma mensagem do coração de Deus para o seu coração, para o meu coração, para que nós possamos ter famílias abençoadas e felizes, amém? E nós sabemos que casamento e filhos são um presente de Deus, a família é um presente de Deus, né? E o sonho de Deus para as nossas famílias é que nós possamos desfrutar o céu na terra. E é por isso que Deus ele nos dá conselhos sábios sobre como desfrutar essa família, como desfrutar esse céu na terra. Eu creio que todos nós queremos ser felizes, eu creio que todos nós queremos desfrutar do melhor dessa terra. E Deus ele tem esse sonho para nós, que nós possamos desfrutar o melhor de Deus nessa terra. Então, que eu e você possamos desfrutar assim. E quando a gente também pensa em família, a gente pensa assim. Eu geralmente escrevo o que eu penso e eu estava pensando família. E aí a gente vem assim na mente, família. E a gente, quando está olhando as redes sociais, a gente vê imagens de famílias. Muitas sentadas à mesa, tomando café, outras no jantar. E parece algo realmente muito aconchegante. E é. Só que muitas famílias, muitas vezes, não desfrutam desse aconchego que é a família. Muitos não têm desfrutado disso. De estar junto, de comer junto, de desfrutar a mesa, de sentar para tomar um café junto, para almoçar junto ou para jantar junto. Muitas famílias não têm desfrutado muito isso. Eu lembro que quando eu era criança, essas lembranças vieram porque eu me lembrei quando eu era criança também. Quando eu era criança, a família grande, a família de 5 filhos, e eu era a menorzinha de todas. Mas quando eu penso em família, eu me lembro a gente sentado na mesa e desfrutando o almoço, o jantar, nas comemorações de Natal, a gente junto. E eu lembro, tem imagens de família quando eu era criança também. Na época do Natal, era assim, o dia mais feliz da minha vida, porque quando eu acordava de manhã, estava lá debaixo da minha cama, alguns presentes para mim. Era a boneca, eram os brinquedos. E isso ficou guardado na minha memória, isso ficou guardado no meu coração. E eu tenho muitas boas lembranças de família, né? E quando você pensa na sua família, pense em alguma coisa que você guardou lá no seu passado, quando você era criança. O que você traz de lá? Quais as lembranças boas que você guarda no coração? Eu acredito que você também tem lembranças boas que você guarda no seu coração quando você era criança. E quando você estava desfrutando da sua família. Só que o que nós vemos hoje, muitas vezes, é que muitas famílias não têm desfrutado dessa bênção que é ser família, do estar junto, do comer junto, da unidade, da união. Não têm desfrutado. E, como eu falei, a gente olha, às vezes tem aquela ideia de família perfeita, né? Só que não existe família perfeita. O que existe é uma família em construção. Nós não somos perfeitos, a sua família, a minha família não é perfeita. Nós somos famílias que estão em construção. Amém? E nós não vamos nos condenar porque nós não temos a família perfeita.
Se nós ainda não estamos desfrutando disso que Deus quer para nossas vidas, mas nós podemos sim melhorar, nós podemos sim desfrutar o céu na terra. Nós podemos desfrutar sim dias melhores, uma família boa, uma família que pode desfrutar. Então não existe família perfeita, o que existe é uma família que está em construção. Por isso que Deus ele nos dá conselhos de como ter essa família abençoada, de como ter uma família que reflete o coração de Deus, de como ter uma família que realmente mostra que Deus está presente, que Deus é presente naquela família, onde Deus é o centro. E aí ele começa com o texto, ele fala alguns conselhos divinos para praticarmos, aí começa com aquele texto que está lá em Efésios 5:29. Não se preocupe que eu começo falando com os maridos, mas eu vou chegar com as mulheres e vou chegar com os filhos também. Mas esse texto fala o seguinte: marido, ame a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja e deu a sua vida por ela. Ele fez isso para dedicar a igreja a Deus, lavando-a com água e purificando-a com a sua palavra. E fez isso também para poder trazer para perto de si a igreja em toda a sua beleza, pura e perfeita, sem manchas ou rugas ou qualquer outro defeito. O homem deve amar sua esposa assim como ama o seu próprio corpo. O homem que ama sua esposa ama a si mesmo, porque ninguém odeia o seu próprio corpo. Pelo contrário, cada um alimenta e cuida do seu corpo, como Cristo faz com a igreja. E a gente vê aqui o quê? Marido, ame a sua esposa. O homem deve amar sua esposa como o seu próprio corpo. Isso é muito forte. É importante realmente o amor estar no lar, na família. Se você tem casa, se você é marido e você realmente ama a sua esposa, como você se comporta? Os nossos comportamentos dentro da nossa casa fazem toda a diferença. Como é o seu amor com a sua esposa? Como é que você demonstra o seu amor? A Bíblia é bem forte, ele fala que você tem que amar como o seu próprio corpo. Eu pensei, nossa, então quer dizer que quando a esposa adoece é como se ele também estivesse doente? Eu aqui refletindo e pensando, nossa, então quando a esposa está triste, é como se ele também ficasse triste? É como se ele também sentisse a dor que ela sente? Se ela não está bem, ele também sente o que ela não está. Vocês estão me entendendo como isso é forte? E o homem, ele é o cabeça do lar, ele é o sacerdote. E eu coloquei aqui, mas um marido bom, o que ele não é? O que o marido bom não é? Esse marido bom, esse marido que ama, o que ele não é? Ele não é, se ele realmente ama o seu próprio corpo, como a Bíblia fala, né, que você tem que amar como o seu próprio corpo, ele não é duro demais. Ele não é um marido duro com a sua esposa. Ele não é um marido grosseiro. Ele não é um marido que não se interessa por ela, que ele não está nem aí para os seus sentimentos. Ele não é, se ele é um marido bom, ele não é assim. E 1 Pedro 3,7 diz, do mesmo modo, vocês, maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres e tratem-nas com honra, como parte mais frágil e co-herdeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas suas orações. Ele diz que você tem que ter sabedoria para conviver com uma mulher, como tratar com honra, como co-herdeiras e como a pessoa mais frágil. Com honra e como a pessoa mais frágil. O que nós muitas vezes vemos na sociedade, muitas vezes que as mulheres elas têm que dar conta de todas as coisas. Às vezes o homem se esquiva muitas vezes do trabalho, que é parte dele. Eu não sei se muitas vezes é a mulher que ela entra numa zona que é para ela não entrar, ela assume papéis que não é dela. Ela se coloca no lugar dele. E aí ela passa a sofrer, por quê? Porque ela faz um papel, desempenha um papel que era para ele fazer como marido, como sacerdote do lar. E ela passa a sofrer, por quê? Porque ele não assume e ela acaba cedendo, acaba indo, enfrentando. Não é assim. É para recuar, porque quem é o sacerdote
é o homem. Ele é o chefe, ele é o cabeça do lar. Foi assim que Deus designou todas as coisas. E às vezes a gente vê lares passando por problemas e dificuldades. Por quê? Porque muitas vezes as mulheres tomam um lugar que não é seu, porque aquele homem, aquele sacerdote, aquele marido não tomou o lugar dele, não desempenhou o seu papel, não trataram suas esposas com honra, não olharam para ela como um vaso mais frágil, mas muitas vezes se igualando a ela, achando que eles dois são iguais. Não é assim que Deus olha. Deus olha o homem cabeça, a mulher abaixo dele. É isso que Deus olha. Por isso que a Bíblia fala em 1 Pedro 3,7, diz que sejam sábios no convívio com suas mulheres e tratem com honra, como parte mais frágil e co-herdeiros do dom da graça. E também ele ainda diz, para que não sejam interrompidas as vossas orações. Gente, isso é muito forte. Um marido bom não é. O que ele não é? O marido bom, o que ele não é? Ele não é exigente demais. Sabe? Tem maridos que muitas vezes são exigentes demais. Mas o marido bom não é exigente demais. Ele é flexível. Exige da mulher coisas que realmente não é para ser exigidas. E a mulher muitas vezes se sente sufocada. O trabalho da mulher já é um trabalho muito árduo. Diz que mulher é pau para toda obra, né? Mulher é bombril, é mil e uma utilidades. Né? Mulher, enquanto cozinha, ela joga uma roupa na máquina, ela lava. Enquanto ela cozinha, ela consegue ouvir uma palavra. Enquanto ela cozinha, ela consegue meditar em várias coisas, lavar a louça, limpar a casa, carregar o bebê, colocar o bebê na cama e daí por diante. Ela consegue trabalhar e fazer dentro de casa, trabalhando aqui no computador e a panela no fogo. Eu posso aqui descrever tantas coisas que as mulheres fazem, porque Deus, graças a Deus, deu essa capacidade para nós mulheres, né? É uma capacidade de Deus, isso é Deus que fez isso. Né? Deus, ele nos fez assim com uma coisa maravilhosa. Deus nos fez com essa capacidade. Mas não é fácil. Mesmo que nós temos essa capacidade que foi dada por Deus, muitas vezes as mulheres se sentem sobrecarregadas. E elas precisam de quê? De ajuda. De ajuda. Que o homem seja o quê? Companheiro, que sinta a sua dor, que sinta a sua fragilidade. E quando elas chegam em tempos do mês, um tempo difícil, difíceis, que ela está num período, e elas querem se sentir sensibilizadas pelo marido. E o marido, muitas vezes, não sensibiliza com a dor da sua esposa. Não está, muitas vezes, preocupado se ela está sentindo algo ou não. Isso é muito ruim. Então, o marido bom, ele não é exigente demais. O marido bom, ele não é... E esse marido bom que ama, que eu coloquei aqui, ele não é desatencioso. Ou seja, aquele marido que não está nem aí, que não liga, né? A Bíblia diz em Filipenses 2,4, diz assim, que ninguém procura os seus próprios interesses, mas também dos outros. Ou seja, não é aquele marido, o marido bom não é egoísta, não é um marido egoísta que ele só pensa nele. Que ele também sente a dor da sua esposa, a sua fragilidade, as suas dificuldades. O marido bom, ele não é desagradável. O que é uma pessoa agradável? Uma pessoa agradável que é doce no falar, que ele sabe medir as palavras para falar com sua esposa. Ele tem cuidado. Antes dele falar, ele pensa. Será que o que eu vou falar vai machucar a minha esposa? Será que o que eu vou falar vai feri-la? Não. Eu vou pensar, o que eu vou falar para ela agora? O que eu vou falar até para agradá-la? Porque quando a gente casa, né, é aquele romance, aquela coisa, mas às vezes muito tempo depois, se não tiver cuidado, vai ficando normal, o casamento vai ficando normal, já não tem mais docilidade, já não tem mais amor, já não tem mais paciência. E as pessoas se esquecem disso, de praticar esses princípios, e vai levando a vida com a barriga, e a família vai só se destruindo. Por quê? Porque esquece de cumprir esses princípios que diz aqui, que
que tem que reinar, que diz a palavra, porque Deus nos dá esses princípios, esses conselhos, para que a gente possa ter uma vida feliz. O marido bom, ele não é desagradável. E ele não é grosseiro. Porque a Bíblia diz em Colossenses 3,19, marido ame sua esposa e não seja grosseiro com ela. Não seja grosseiro, não seja ríspido com suas palavras. Olhe o que você está falando. Tem mulheres que ficam quietas, caladas, não dizem nada, mas ficam sofrendo, cheias de traumas e problemas. Porque ficam quietinhas, caladas ali sofrendo. Outras não. Criam uma desavença na sua família, na sua casa. Dizem que quando a mulher está bem, toda a família vai bem. Mas quando a mulher está doente com algum problema, toda a família vai mal. Porque nós, mulheres, temos a capacidade de trazer alegria, trazer aconchego, trazer paz, harmonia dentro do nosso lar. Mas imagina quando a gente está naqueles dias, quando as coisas não vão bem, e que se você não tiver cuidado, você pode trazer toda uma desarmonia e maior problema na sua casa. Por quê? Por conta dessas coisas. E agora eu coloquei o que é esse marido bom, esse marido que ama a sua esposa. Ele é flexível, ele é atencioso, ele é agradável, ele é perdoador. Eu lembro de uma história que fala assim da mulher histórica, né? Mas eu não estou lembrado bem os detalhes agora, eu esqueci de pegar os detalhes, mas diz que mulher histórica, que lembra todas as coisas da vida toda. Diz que a mulher histórica é aquela mulher que lembra de todas as coisas da vida toda. Mas às vezes não tem só mulher histórica, às vezes também tem homem histórico. Que ele não perdoa e ele vai só guardando e jogando para debaixo do tapete. É o histórico, né? Também tem. Aí ele diz assim, e ele é perdoador. Ele perdoa. Como sacerdote, ele quer que realmente ele, Deus, esteja bem. Porque quando a gente perdoa alguém, a gente não pensa, eu vou perdoar só para me ficar bem com essa pessoa. Não. Em primeiro lugar, quando a gente quer perdoar, porque a gente pensa, eu preciso perdoar, porque a palavra de Deus manda que eu preciso perdoar. E eu preciso estar bem com Deus. É esse nosso primeiro pensamento. Se o nosso pensamento for só, eu preciso perdoar, porque eu preciso ficar bem com o outro, está errado. O meu primeiro pensamento é, eu preciso perdoar, porque a palavra de Deus manda que eu perdoe. E que eu preciso ficar bem com Deus. Diante de Deus, meu coração está em paz. E também que eu fique em paz com o outro. Que eu também posso ficar em paz na minha família. É isso que a Bíblia fala, né? Agora vamos falar sobre as mulheres. Olha só. Mulheres agora. É dever da esposa respeitá-lo. Segundo ponto, diz esposa, respeite o seu marido. É dever da esposa também respeitar o seu marido. Quando uma esposa é respeitosa e apoiadora, ela contribui para um lar harmonioso e feliz. Eu acho que eu pulei um texto aqui. Então, quando uma esposa é respeitosa e apoiadora, ela contribui para um lar harmonioso e feliz. A esposa respeitosa, ela não diminui seu esposo quando ele erra. Sabe, se você é uma esposa que sabe submeter, que a Bíblia diz que as mulheres devem submeter aos seus próprios maridos, como ao Senhor. Quando você submete ao seu marido, a Bíblia diz que você está alegando o coração de Deus. Quando você se submete, quando você ama, quando você respeita, você está obedecendo a Deus. O primeiro pensamento que a mulher de Deus, respeitosa, deve ter na sua casa é que quando eu me submeto, é que quando eu respeito o meu marido, eu estou alegrando o coração de Deus. Eu não só estou trazendo harmonia, paz e alegria para o meu lar, eu estou obedecendo a Deus, eu estou alegrando a Deus. Esse é o primeiro pensamento que deve haver no nosso coração quando eu respeito meu marido, quando eu trago harmonia no meu lar, quando eu me submeto, eu estou alegrando o coração de Deus. A Bíblia fala, tem um versículo que diz que assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas aos seus maridos. Se submeter
Claro que a submissão vem por quê? Porque você primeiro quer obedecer a Deus. Primeiro você tem que alegrar o coração de Deus e depois você vai alegrar o coração do seu marido. E muitas mulheres, muitas vezes, têm dificuldade de submeter, de se colocar debaixo dessa missão. A missão do sacerdote, o homem do lar, o homem da casa, e por isso também tem problemas. Como eu falei, voltando ao que eu disse antes, muitas mulheres, muitas vezes, tomam um papel que não era seu. Se colocam no lugar do cabeça. E não é assim que a Bíblia diz. A Bíblia diz que nós, mulheres, temos que nos submeter aos nossos maridos. Ele é o cabeça, ele é o sacerdote. E ele diz que é assim que nós temos que submeter. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeita aos seus maridos. Submeta a sua missão. Qual é a missão do seu marido? Se ele tem uma missão, você vai ser aquela mulher que se submete à missão que ele tem. E ela é uma mulher apoiadora. Ela é respeitosa e ela é apoiadora. E ela contribui para um lar harmonioso. Se você é uma mulher respeitosa, você é uma mulher que se submete, você está contribuindo para que o seu lar, para que seus filhos olhem para você e vejam Jesus. Porque Jesus, ele nos manda cumprir esse princípio. A esposa respeitosa não diminui o seu esposo quando ele erra. Tem mulheres que elas não têm cuidado, como falo, também com o marido. Também elas são grosseiras, elas não colocam o marido para baixo. O homem fica sentido tão derrotado, tão destruído, que ele se sente incapaz de realizar muitas coisas. Por quê? Porque a mulher não tem cuidado com o que ela fala. Ela é grosseira, ela é estúpida, ela fala com malcriação. A esposa respeitosa, ela aguarda a hora certa para falar com o marido sobre qualquer problema. A hora certa. Nunca fale quando você estiver chateado. Porque quando você estiver chateado, você pode errar. Muitas vezes os nossos erros vêm quando nós estamos chateados, quando nós nos controlamos. Por isso que a gente precisa ter domínio próprio. Mas quando você sente que você está descontrolado, que você está irado, não fale nada. Porque muitas vezes o seu abrir de boca pode trazer um rastro de destruição. Então vigie o que você fala. Olhe a hora certa e o momento certo para falar com seu marido sobre qualquer problema ou assunto que você precisa resolver. Não fale quando você está chateado, não fale quando vem à sua mente aquele problema, não fale. Se acalme, ore, busque de Deus a hora e o momento certo para você falar. Para você abrir o seu coração. A Bíblia diz também que a mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola destrói com suas próprias mãos. A mulher sábia, ela sabe edificar a sua casa, ela sabe fazer com que o seu lar seja realmente um ninho aconchegante. Ela sabe fazer com que sua casa seja um lar de paz, uma casa de harmonia, uma casa de alegria, onde todos chegam podem sentir a presença de Deus, podem sentir Jesus ali. Jesus refletindo na família. A esposa respeitosa honra. A esposa respeitosa honra diante das pessoas e de sua família. Eu lembrei daquele texto que fala lá em Provérbios 31, 23, diz assim: o seu marido é estimado por todos e é um dos principais cidadãos do lugar. O seu marido é estimado por todos. Ela fala da mulher do Provérbios 31, né? Ela fala várias coisas lá e essa parte fala que o marido dela era estimado por todos. Porque ele era honrado, porque através dela ele era honrado. Porque através da vida dela ele era honrado, porque todos que olhavam para ela viam que aquela mulher era uma mulher que trabalhava, que se esforçava, que batalhava, que respeitava. É isso que fala em Provérbios 31. E todos que olhavam sentiam aquele homem um homem honrado. E ele era um dos principais cidadãos do lugar. Né? Que nós possamos ser mulheres assim, tão honrosas com nossos maridos, que eles realmente se sintam honrados e eles as pessoas possam olhar para ele e falar assim: esse homem é um honrado, porque ele tem uma família honrada, uma esposa honrada, respeitosa, uma esposa submissa, uma esposa amável.
Então, todos esses princípios, eles precisam ser praticados através da nossa vida. Nós não podemos esquecer. Nós não podemos esquecer. Eu tenho falado muito sobre isso ultimamente. Fala que a gente se esquece das coisas. Por que a gente anda tão esquecido das coisas? Eu acho que a gente precisa rever os nossos conceitos. Por que a gente anda tão esquecido? Porque a gente precisa meditar mais. Comer mais da palavra e meditar, refletir, pensar, fazer perguntas. Quando você lê a Bíblia, leia a Bíblia e faça perguntas. Só se sucede quando a própria Bíblia, quando a própria palavra de Deus te responder as perguntas que você tem dúvida. As pessoas muitas vezes não valorizam a palavra de Deus, não está valorizando. Leia a Bíblia de qualquer jeito, não pega a Bíblia para ler como um livro sagrado, como algo que vai transformar a sua vida. Quando a gente pega a Bíblia para ler, a gente precisa falar, eu preciso, Senhor, que o Senhor me transforme para que eu possa cumprir isso aqui. Quando a gente deixa de ter esse coração assim, nós somos prejudicados, porque não há crescimento, não há transformação na nossa vida. E aí a gente não pode desfrutar daquilo que Deus quer para nós. A gente interrompe muitas vezes o propósito de Deus para a nossa vida, para a nossa família. Por quê? Porque a gente muitas vezes não tem um coração humilde para aprender, para se submeter à palavra, para praticar. Mas para a gente praticar, a gente precisa compreender. A gente precisa guardar no coração. A Bíblia diz, guarda no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Quando a gente começa a guardar a palavra no coração, quando a gente começa a meditar e refletir sobre ela, ela vai trazendo transformação, noite e dia na nossa vida. Então tem que ter um desejo árduo no nosso coração de mudança. O terceiro ponto, filhos, obedeçam seus pais. Terceiro ponto, filhos, obedeçam seus pais. O terceiro conselho de Deus aqui diz, em Efésios 6, de 1 a 14, diz assim, filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois tudo isto é justo. Honra o teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento, com promessa, para que te vá bem e seja de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Ele fala o quê? Da obediência dos filhos. Aqui ele também trabalha com os filhos. Nós, como pais, nós precisamos trabalhar esse princípio de obediência dos nossos filhos desde criança. Se nós, como pais, não trabalhamos o princípio da obediência com os nossos filhos desde criança, eles vão crescer e eles vão ter problemas com qualquer tipo de autoridade, seja na casa, seja na escola, seja na faculdade, seja no trabalho, todo tipo de liderança ele vai ter dificuldade, porque não aprendeu a obedecer lá no princípio, lá no começo. São coisas para ser trabalhadas na nossa casa. E a Bíblia diz que os filhos eles precisam obedecer. Muitas vezes a gente tem problema. Eu não sei, você já foi jovem um dia, você já foi adolescente. E a maioria dos nossos problemas nessa fase da nossa vida, de adolescência, de juventude, é porque muitas vezes a gente pulou a cerca, a gente quebrou um princípio que o nosso pai, a nossa mãe, nos disse, não faça isso. E a gente foi lá e fez, para provar que a gente é bom. Não, porque a gente quer provar uma outra experiência, a gente quer provar alguma coisa. E muitas vezes a nossa vida não foi bem, em certos pontos da nossa vida lá para trás. Por quê? Porque a gente quebrou um princípio de quê? O princípio da obediência. O princípio de obedecer. A base desses mandamentos já foi dada em Efésios, que diz, sujeitai-vos uns aos outros no temor de Cristo. Os filhos precisam se sujeitar aos pais, sendo obedientes a eles. Os pais também servem os filhos, criando e corrigindo-os com amor. Né? Então, a importância da obediência. Você que é pai, você que é mãe, ensine os seus filhos a obedecer. Talvez você, como eu falei, não teve uma experiência boa na sua juventude, na sua adolescência. Se eu tivesse tempo, eu poderia falar de tantas experiências aqui que não foram boas para mim na minha adolescência. Não tenho tempo para falar sobre isso. Uma outra mensagem, talvez eu conte testemunho e fale. Não foi boa, por quê?
porque quebrou o princípio, porque pulou a cerca, porque furou um princípio. E falando de filhos, eu vou falar um pouco sobre mãe. Eu estava dormindo, acordei de manhã pensando, e eu falei assim, nossa, o que Deus quer que eu fale sobre mim? Eu vou falar uma história sobre mim. E aí de manhã cedo Deus falou, conta sobre isso. Eu falei, tá bom, Senhor. E eu sempre gosto de falar alguma coisa sobre mim. Eu, quando criança, eu tinha 5 anos de idade. E a minha mãe, ela tinha uma amiga que era a minha madrinha. E a minha madrinha, desde que eu nasci, cuidava de mim com muito carinho. E a minha mãe ela já tinha 5 filhos, uma situação financeira muito difícil, uma família muito desestruturada. E eu tinha essa madrinha que era um amor, um doce de pessoa. E a minha mãe viu que a minha madrinha cuidava muito bem de mim, até mais do que ela. Porque desde que eu nasci, minha madrinha me dava tudo, amor, carinho, tudo que eu precisava. E a minha mãe tinha uma família desestruturada, difícil, já com 5 filhos. E aí, quando foi um certo dia, minha mãe falou assim, minha filha, você quer ir com a sua madrinha? Porque a minha madrinha já havia pedido ela várias vezes, comadre, me dê a Cássia, deixa eu criar ela. Comadre, por favor, me dê a Cássia. Toda vez a minha madrinha falava isso para minha mãe, deixa eu criar ela como filha. E tal. Eu sempre falava, e minha mãe nunca. E quando foi um certo dia, minha mãe pensou assim, eu acho que realmente eu vou dar a Cássia para a madrinha dela criar, porque ela vai realmente ser bem criada. E aí um dia minha mãe me chama, eu tinha 5 anos, e falou, Cássia, você quer ir com a sua madrinha? E eu era apaixonada pela minha madrinha, era apaixonada por ela. Eu falei, eu quero. Eu já entendia, com essa idade a gente pensa que as crianças não entendem, mas eu tinha 5 anos, eu me lembro de tudo que aconteceu. Eu me lembro de tudo. Eu não sei, eu sei que eu me lembro, eu nunca esqueci. E a minha mãe falou, tudo bem, minha filha. E elas se combinaram, falou, como é que vai ser o nome dela? E nessa época eu ainda nem registrada era. E aí eu lembro eu falando, não, eu quero que meu nome tenha o nome das minhas irmãs. E aí ficou com o sobrenome da minha mãe, mas com o nome de uma das minhas irmãs, que todas as minhas irmãs tinham Maria. Era a Glória Maria, Glaucia Maria, Glaucineide Maria. E eu falei, não, eu quero que meu nome seja Cássia Maria. Quem não sabe, meu nome é Cássia Maria, o segundo nome. E meu nome foi colocado como Cássia Maria. E aí o que acontece? Aí minha mãe me deu para minha madrinha, ela me criou. E olha, eu estava pensando sobre isso, eu já pensei várias vezes sobre isso. Teve vezes que eu até chorei, porque eu falei assim, o que faz uma mãe ela abrir mão da sua filha para passar para outra? O que faz uma mãe? Eu penso comigo, eu tive certeza que a minha mãe abriu mão de mim porque ela queria me dar uma vida melhor. Eu pensei e penso que a minha mãe abriu mão de mim porque ela sabia que eu teria uma criação melhor, que eu poderia ter uma estabilidade familiar. Eu penso que minha mãe me amou tanto que ela teve a capacidade de abrir mão para fazer isso. E eu fui criada pela minha madrinha, eu agradeço todos os dias a minha mãe por ela ter feito esse gesto de amor comigo. Porque eu fui muito amada, eu fui muito bem criada, graças a Deus. Porque eu penso que minha mãe me amou tanto, que teve a capacidade, eu acho que é a graça de Deus para fazer isso. E pulando a história mais na frente, alguns anos se passaram. E lá na frente, eu acho que eu já estava morando lá em São Paulo, um dia conversando com a minha irmã falou assim, Cássia, minha irmã mais velha. Ela mora em Santarém, a pastora Nalda. Ela falou assim, Cássia, você sabia que a mamãe chorava todos os dias por causa de você? Eu falei assim, não, como assim? E aquilo me surpreendeu. Isso não faz muitos anos, não. Eu falei, não, como assim? Ela chorava todos os dias. É mesmo? E aquilo me chocou, eu confesso que aquilo me chocou mais ainda. Eu já tinha esse pensamento sobre a minha mãe. Mas depois eu fiquei mais chocada ainda.
Porque, gente, amor de mãe não tem igual. Amor de mãe não tem igual. Não importa se sua mãe lhe deu para outra pessoa te criar, não importa o que aconteceu, não importa quem é você. Amor de mãe não tem igual. E quando a minha irmã me falou isso, eu fiquei chocada. Eu falei assim, nossa, eu já tinha esse pensamento sobre a minha mãe, mas agora, quanto que eu amo minha mãe? Mas a minha mãe já partiu, está com o Senhor, já, quando eu estava grávida, acho que da Carol, ela partiu. Graças a Deus ela era cristã, seguia Jesus, mas ela foi para a glória. Mas que bênção foi a minha mãe ter me dado para outra pessoa que me amou e que pôde me amar. Claro que eu tive depois convivência com a minha mãe, já mais lá na frente, tudo. Mas foi muito bom. Foi a maior prova de amor que eu penso que a minha mãe pôde ter me dado, foi ter me dado para alguém. Me criar e me criar com carinho, com amor, com dedicação. Abrir mão dela ser mãe. Eu vejo isso amor. E amor de mãe não tem igual, gente. Não tem igual. O 5º mandamento com promessa que diz: honra teu pai e tua mãe para que tenhas vida longa sobre a terra. E a Bíblia fala em Êxodo 20:12, fala a importância da honra, de nós honrarmos nossos pais. Eu quero dizer uma coisa para vocês, se seu pai, a sua mãe não estiver vivo mais, né? Se você não tem mais o seu pai, se você não tem a sua mãe, né? Você talvez não foi uma pessoa que honrou a sua mãe, sabe? Peça perdão para Deus. Mas você pode ainda, sabia, honrar a sua sogra, honrar as pessoas que estão próximas, as pessoas mais velhas, respeitar. Eu, desde cedo, minha mãe me ensinou uma coisa que eu estava pensando e meditando, coisas que minha mãe me ensinou. Para e pensa, coisas que sua mãe lhe ensinou. E eu pensei, coisas que a minha mãe ensinou. Minha mãe me ensinou coisas, por exemplo, uma delas, ser uma pessoa de honra. A segunda coisa, respeitar os mais velhos. Né? Então, se você não tem mais a sua mãe, se a sua mãe já partiu, está com o Senhor, ou alguma coisa assim, talvez se você não honrou, você pode falar para Deus: oh, Deus, me perdoa, porque eu não tinha, talvez você não tinha Jesus, você não tinha conhecimento, você não tinha sabedoria, mas você pode dizer para Deus: oh, me perdoa, Senhor, porque eu não tive essa graça desse entendimento, eu não tive esse princípio, ninguém me ensinou, eu não fui uma pessoa honrosa com minha mãe. Me perdoa, a partir de hoje eu posso ser uma pessoa melhor, eu posso honrar a minha sogra, eu posso honrar as pessoas mais velhas, eu posso honrar as pessoas que estão próximo de mim, eu posso honrar qualquer tipo de liderança. Quantos estão me entendendo? Nunca é tarde, não se sinta acusado se você não foi uma pessoa honrosa. Mas ainda quem tem sua mãe vivo, ainda é tempo de você, jovem, ou já senhor e senhora, né, da minha idade, você, se teve sua mãe ainda viva, você ainda pode honrar. Se a sua mãe já tem idade, você vai honrar como? Cuidando, tendo cuidado, tendo zelo. Zelo com sua mãe. A gente vê que é muito triste famílias em que os filhos não honram os seus pais, não honram a sua mãe. Filhos que muitas vezes pegam tudo que as suas famílias têm, muitas vezes já fazem os seus pais distribuírem os bens para ficar com os bens, depois coloca lá numa casa de convivência. Isso é muito triste. Isso não é amor, isso não é cuidado. E sabe, eu acho que a gente tem que até preparar os nossos filhos para isso, porque um dia todos nós vamos envelhecer e vamos ficar velhos. E se você não ensinou para os seus filhos o princípio da honra, a gente pode ter problemas. Porque o que a gente vê muitas vezes são mães abandonadas em asilo, porque os filhos muitas vezes não queriam cuidar e acham muito mais fácil levar e deixar. Porque se ele leva e fica até lá, mas ele vai visitar constantemente e tal, e tal, e tal, tudo bem, mas e quando deixa lá e deixa abandonado? Quando eu morava em São Paulo, eu fui muito comovida com a história de uma senhora já de bem idade. Ela morava umas 4 casas depois da minha casa. Era uma senhora. Ela não casou, ela não teve filhos. E os pais morreram. Ela morava sozinha naquela casa. Eu nunca tinha visto isso. Era uma senhora de idade. E um dia eu ia passando, era na rua da minha casa, eu passando lá, e ela estava presa
dentro da casa, sozinha, porque parece que o portão trancou e trancou a porta. O portão deu o vento, trancou e ela ficou do lado de dentro. E ela ficou presa na grade. Eu ia passando para ir para o supermercado e ela estava lá. Eu falei assim, ela falou assim, eu olhei, ela fez assim para mim, eu fui ver o que ela estava querendo. Ela falou assim, não, é que eu estou presa aqui. E eu fui lá, de um jeito de socorrer aquela senhora, chamei alguém para subir para poder pegar a chave lá dentro e destrancar. E eu até comecei uma amizade com essa senhora. E depois ela contando toda a história dela para mim. Ela não casou, não teve filhos, os pais morreram. E ela ficou sozinha. E ela tinha uma deficiência já nas pernas, mas assim mesmo ela dirigia, ela saía para comprar a comida dela. Eu falei assim, nossa, gente. E o tempo que eu fiquei lá, eu pude assim, compartilhar um pouco do meu amor, eu pude compartilhar um pouco da minha honra. Eu fiz isso. Muitas vezes eu fui lá, preguei, falei de Jesus para ela, fiz até ela confessar Jesus. Algumas vezes eu peguei ela, fomos comprar as fraldas bariátricas em algum lugar e trouxe. De vez em quando eu ia lá, levava uma comida, e de vez em quando eu mandava, ligava, perguntava como ela estava. Sabe, nós podemos ser honrosos. Se, como eu falei, se os seus pais, sua mãe não está, você pode ser honroso com uma outra pessoa. Mas é muito triste, sabe, quando chega nessa fase da terceira idade, da velhice, e quando os filhos não honram seus pais, quando os pais que deram a sua vida pelos filhos não têm esse cuidado. Que nós possamos hoje refletir esse coração de honra, né? Que nós possamos ter esse coração honroso. Hoje é Dia das Mães, então honre a sua mãe. Se a sua mãe estiver viva, você pode fazer uma ligação, você pode marcar o almoço, né? E estar junto com a sua mãe, dizer o quanto que você ama e honre. E muitas vezes a honra está ligada também à obediência, está ligado ao cumprimento daquilo que os seus pais lhe ensinaram. A honra está ligada àquilo que foi ensinado a você. Se você foi ensinado de um jeito e passaram anos depois, você continua praticando o que seu pai e a sua mãe lhe ensinou, isso é honra. Isso é honra. Porque você lembra, não, minha mãe me ensinou isso, eu vou cumprir. Eu vou cumprir esse legado da minha mãe. Eu vou cumprir, eu vou pagar o preço que for necessário, mas eu vou fazer, porque minha mãe me ensinou assim. Eu tenho muitas coisas que eu aprendi com a minha mãe, muitas coisas. Minha mãe falava muito de família. Minha mãe era uma mulher muito família. Falava de princípios, de casa, de família, como cuidar de filhos, né? Eu sou muito família, eu sou muito mãe. Eu tive 4 filhos, tenho 4 filhos, né? Meus filhos hoje já estão adultos. Mas o tempo que eu pude, o tempo que eu pude, eu investi nos meus filhos. Eu abri mão de muitas coisas para cuidar dos meus filhos, porque eu entendi que o quanto que é importante. A criação dos seus filhos é muito importante. Eu deixei de sair para trabalhar fora e fazer outras coisas que eu queria, para dedicar aquele tempo dos meus filhos para cuidar deles, para ficar com eles, para investir. Eu tinha tanto receio de que alguma coisa pudesse acontecer com eles. E um peso maior que se eu não conseguisse refletir o coração de Deus no coração deles. Então, isso me preocupava muito. Então, eu abri mão de muitas coisas para poder criar meus filhos. E eu acredito que Deus me deu graça e tem me dado graça até agora para que eu pudesse realmente ser uma boa mãe e fazer o papel e refletir o coração de Deus. Eu gostaria que você ficasse de pé agora, o nosso tempo está acabando. Mas que essa mensagem seja para o seu coração, do coração de Deus para o seu coração. Esses princípios sobre família, que você possa relembrar novamente, que você possa guardar no seu coração tudo isso que nós falamos hoje. Que você possa refletir, você saia daqui com o coração pulsando e pensando o que eu posso fazer para honrar meus pais, para honrar minha mãe. O que eu posso fazer? Eu vou lembrar de todos os ensinamentos que ela me deu, de todos os conselhos que ela me deu, de tudo que ela me ensinou. Lembre que a sua mãe falou para você. Não esqueça, a Bíblia fala sobre isso, para você lembrar dos conselhos da sua mãe. Lembre os conselhos da sua mãe. Guarda as instruções, guarda no seu coração e segue. Quando você guarda, quando você faz, você está honrando a sua mãe, você está honrando. É um princípio de honra, é você guardar os seus ensinamentos e querer cumprir, querer fazer. Quando você pratica o que foi ordenado para você fazer, você está honrando.
Amém? Que Deus abençoe você nessa manhã. Feliz Dia das Mães, feliz dia de família. Que Deus possa te abençoar. Eu quero declarar que nós temos as melhores famílias, que as nossas famílias são abençoadas, que nós vamos desfrutar do melhor de Deus nessa terra. Amém? Que todos os dias nós vamos ficar crescendo, que todo dia nós vamos crescer, que todos os dias nossa vida vai ficar melhor. Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe nessa manhã, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Então, queridos, não use